Bom, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com mais um podcast Cá Entre Nós, diretamente de Manaus, Amazonas, neste dia 8 de julho de 2025. E hoje nós estamos fazendo um programa especial para vocês, falando sobre o Campuri da DSA, a sexta edição, que acontecerá na cidade de Barretos, estado de São Paulo. E hoje aqui eu tenho duas convidadas, diretoras de clube na época, que levaram seus clubes para lá, já têm muita experiência, que viveram e vão compartilhar a experiência delas conosco. E eu tenho aqui comigo hoje a Márcia Costa, que é líder master dos gravadores e é dona da cozinha MF, né, Márcia? Isso mesmo. MF. Também eu tenho aqui a Deise, minha amiga Deise, que na época era diretora do clube Leão de Judá. A Deise é jornalista e hoje é coordenadora de treinamento da Cota e da AMAR, né, Deise? Isso. Prazer estar aqui com você, viu? E com vocês aí de casa, com a minha amiga Márcia. Enfim, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz de ter vocês aqui, né? Nós temos muitas dicas aqui que eu acredito que são dicas valiosas, dicas de ouro para quem pretende ir para esse Campuri, a sexta edição, como eu falei agora há pouco, né? Lá da divisão sul-americana. Por exemplo, tem gente que pergunta: o que é que eu vou fazer? Primeiramente, você tem que ver se o seu clube está classificado lá no ranking, pela sua associação ou missão. E hoje nós já temos aqui três campos aqui dentro da UNOB, dentro de Manaus, nós temos três campos. Vejam É como é que é. gigante, né? É gigante, gente, né? Cresceu. Nós temos começamos como missão, Missão Central Amazonas, depois cresceu, aí tornou-se ASEAN, Associação Central Amazonas. Em 2005 cresceu novamente, já nasceu a AMAR, uma outra associação. E agora, em janeiro de 2025, nasceu a MLA, Missão Leste Amazonas. Gente, e eu Já fiz, nasceu gigante também, né? já nasceu gigante também. E eu vou dizer para vocês por que nasceu gigante. Olha só, a AMAR tem 224 clubes e 5.957 desbravadores. Uau! E agora, MLA, 204 clubes, 5.714 desbravadores. E a ASEAN tem 196 clubes e 7.745 desbravadores. Nossa. É, Somos gigantes, a terra dos desbravadores no mundo, né? não é à toa, né, Márcia, que nós somos a capital mundial dos Capital desbravadores. dos desbravadores. Exatamente. Muito orgulho de fazer parte desse lugar, né? Todos nós temos orgulho, né, de fazer parte desse campo aqui da capital mundial dos desbravadores. Então, nós falei aqui um pouco, né? É, e falando sobre esse Campuri, Márcia, Deise, e vocês estão nos ouvindo aí. Olha só, algumas informações que eu consegui pegar com os amigos, né? Então, a AMAR tem hoje 610 vagas para participar desse Campuri. A LMA tem 590 vagas. E a ASEAN, eu não consegui o número de vagas. Mas quando nós olhamos aqui o número de desbravadores, das três, eu acredito que a ASEAN deve ter, no mínimo, 610, 620 vagas. Uhum. O que vai dar para nós aqui 1.800 vagas no total. Para o nosso campo aqui, direto aqui de Manaus, né? E Uhum. Rondônia. Perdão, Roraima, que Isso. faz parte. Tamar, né? Nós vamos agora conversar um pouquinho aí. Márcia, na época, Márcia, você estava como diretora do clube Mensageiros Celestes. da Igreja de Armando Mendes, Amazonino Amazonino Mendes, Distrito de Amazonino Mendes. certo? E você levou na época quantos desbravadores, você lembra? Nós fomos no total com 50 desbravadores. 50 desbravadores. Porque nós unimos dois clubes. Novo Remanso foi conosco. Aí fizemos um grupo só de 50 desbravadores. Da nossa igreja mesmo foi 25, e da igreja do Novo Remanso também foi 25. Aí fomos no total de 50. 50 desbravadores, né? Você, Deise, você foi somente com o Leão de Judá, né? A gente foi com o Clube Leão de Judá, na época, eu não me recordo exatamente o número mais, foi uns 46 desbravadores, a Foi essa média. média aí, eu Foi lembro, essa porque foi eu média. que vendi as passagens para você.
E a gente fechou um ônibus completo também. E o ônibus é em média 45 a 44 passageiros, né? Isso. Então, entre diretoria, desbravadores, alguns pais apoiadores, foi essa média de 43, 46. E foi você realmente que fez essa parceria aí das passagens, facilitou, trouxe muitas possibilidades, inclusive até o translado, o trajeto, opções para a gente poder fazer um turismo com os desbravadores, que a maioria ali, 70, 80%, estavam saindo pela primeira vez de Manaus, então Sim, nunca tinham saído da capital. é um sonho, Era né? um sonho de tudo, né? De andar de avião, Sim. de sair da cidade, de conhecer outros lugares, ir para um Campuri mundial, ou mundial não, da divisão sul-americana, né? Que é quase um mundial, né? É quase um mundial, É. porque nós temos ali 8 países que compõem a divisão sul-americana e vários outros países que vêm como convidados, né? Sim. Uhum, exatamente. E aí foi uma experiência incrível para quem foi pela primeira vez. A experiência é sempre emocionante, né? E Eu a lembro. responsabilidade Realmente, também, é né, amiga? gigantesca, né? O Sérgio também atendeu, não foi, Sérgio? Todo o nosso pessoal ali. Eu acho que tu atendeu, acho que Olha, quase, acho que 80%, não foi não, Sérgio? Foi muita gente, né? foram mais de 20 clubes. É. Nossa. Eu vou dizer aqui os clubes que eu estou lembrando aqui, né? Porque já fazem 5 anos, né? Aham, Uhum. E também nós tivemos a pandemia. Eu tomei 2 vacinas dessa que veio para a Covid-19. E eu aham. acredito que essas vacinas me deixaram um pouco lerdo. Mas vamos lá. Os que eu lembro aqui. Lá de Boa Vista foi o Leões da Montanha, que eles Uhum, levaram, acho que uns 60 desbravadores, ou mais, né? Aí eu tive o Clube Água Viva, o Leão de Judá, uhum. Baluarte da Verdade, o Nova Jerusalém, Luzeiros do Norte, Mensageiros do Advento, o Clube Órum, Sunshine e Guardiões Celestes. Mensageiro Celeste. E Guardiões Celestes. No Mensageiro E, Celeste, e o seu, né? Mensageiro da Verdade, eu acho que de Novo Reino. É o Novo É Remanso, Mensageiro da Verdade? Da Verdade? Mensageiros da Verdade, né? Foi. Então é isso aí. Fora os outros, tivemos clube de Tefé também, tivemos vários clubes da ASEAN e da MAR, clube de Tefé também. Então, para mim foi um prazer muito grande poder servir, né? Ajudar ali muitos diretores de clubes a participar desse campamento, né? Desse Campuri. Sim, seja, é tão importante os diretores hoje terem a consciência de que contratar uma empresa séria para fechar as passagens. Uhum. Porque você, por exemplo, compra as passagens, fica de segura. Você fica, né, tranquilo, porque você É. sabe que comprou passagem numa empresa de viagem Uhum, séria, como era a sua, né? Sim, uhum, Manaus Turismo, Manaus que Turismo. hoje está sob a responsabilidade do Aleph. Pronto, uhum. perfeito. E aí nós não tivemos nenhum problema, inclusive nós soubemos que clubes aqui de Manaus ficaram no aeroporto, porque quando chegaram lá não tinha passagem comprada. Eles Nossa. compraram, não sei se tu soube disso, foi até Eu você mesmo soube que. dessa situação, né? Pois é, então o que acontece quando você, diretor, acho que uma das primeiras preocupações que nós temos que ter é onde vamos comprar a passagem de avião das crianças, para que você tenha segurança, para que você consiga dormir em paz, né? E chegar no aeroporto e ter sua passagem de avião. Até porque, Deise e Márcia, você já pensou o tamanho do prejuízo Nossa, E o trauma, né? e o Isso gera trauma? também, né? Também, né? Todo mundo se preparou, outro dia chega na hora de embarcar, não uhum, embarcou. Aí o que acontece? Vou dar só um exemplo aqui. Hoje, se o Campuri fosse em janeiro de 2026, pensei, a passagem está em média R$ 2.500. hoje, É, para sim. viajar. E Aí de você volta, né? e de volta, né? Uma passagem de R$ 2.500. É muito dinheiro. Aí você coloca ali 50 pessoas, dá R$ 125.000. Quem é que vai conseguir em cima da hora comprar uma passagem? Então, Uhum. isso que você falou, Márcia, é muito importante para todos os diretores, né? Sim, E o planejamento, né? A gente poder também ter com antecedência sim. isso, porque é aquela coisa, comprar muito em cima também É, vai aumentando e a tendência hoje é tudo ficar mais caro, né? Então, eu lembro que na época eu falei com o Sérgio para ver se ele conseguia levar a agência de turismo dele lá para nosso clube, né? Como a gente tem um auditório grande lá, na época
ele topou o desafio, levou a equipe dele, e aí a gente agendou com os pais, porque no caso, as passagens, a gente combinou para que os pais comprassem no cartão, parcelado, da melhor forma possível. E o clube ia atrás de toda a parte da logística, ver a questão também da alimentação, que a gente teve que correr atrás de várias formas para conseguir o dinheiro. Mas os pais parcelando, eles poderiam parcelar até de 12 vezes, não lembro até, eu acho que até mais do que isso. Era até 12 ou 10 vezes, dependendo do Era. mês, né? E aí foi uma bênção, porque os pais ficaram tranquilos, parcelaram e nem sentiram a passagem no bolso, Sim. né. Eu acho que o peso maior que eles sentiram foi, a questão do restante das coisas, Sim. né. Mas a passagem foi super tranquila, o Sérgio esteve com a equipe, no dia da compra e no dia do embarque, não foi, Sérgio? Isso mesmo. Ele Nós foi lá tivemos no lá. aeroporto, foi muito bom. Porque assim, a gente tem um cuidado, nós tivemos o cuidado de fazer desde de ajudar na questão do check-in, né? Uhum. E daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês, para quem está nos ouvindo, né? Os primeiros passos de como fazer, né? Você vai viajar, o que que precisa, quais documentos? A gente vai começar a falar isso aqui daqui a pouco para Uhum. nós. Então, aí falando um pouquinho da experiência de vocês. Desde, Márcia, o que acontece? Eu vi na época que muitos clubes, por exemplo, o Clube da Redenção, do nosso amigo Eluim, eles venderam muita trufas para Uhum. arrecadar dinheiro, né? Vocês têm alguma experiência no clube de vocês, que vocês fizeram? Com certeza, tem clube que vende açaí, porque nem todos os desbravadores, nós sabemos que o pai às vezes tem ali para bancar. Vocês têm alguma experiência para contar de algo assim, de algum evento que vocês fizeram? Márcia e Deise, quem começa? Deise? A gente fez algumas ações individuais e coletivas, né. O que deu mais certo foi o café da manhã regional. Como o amazonense ama tomar café regional aqui na nossa todo domingo, então teve domingos, assim, que a gente fechou, com doações, pão doado, queijo doado, tudo doado, para não sair do caixa, né. E aí a gente numa manhã, assim, de 4 horas de venda, 4 horas de venda, a gente conseguiu mais de R$ 1.000, 1.500, R$ 1.200. Então isso para a gente era a entrada mais certeira que a gente fez. A gente fez uns 4 cafés da manhã, assim, regionais, usando os pais na época e a diretoria para vender, e os desbravadores ajudavam a divulgar com os coleguinhas para irem lá, fazer parte do jejum, né. E a gente fez lava-jato também, dos carros dos irmãos, dos Bem legal. vizinhos. A gente pegou algumas uns kits de revistas, Nosso Amiguinho, que eu consegui na ASEAN, ou na AMAR na época, e doação, e aí a gente dava para eles 100% lucro, era para guardar, então eles vendiam a 10, o valor que eles quisessem. E aí trazia para o caixa deles, individual. Então, alguns conseguiram vender só a revista e conseguiu o valor deles. E aí, o café da manhã já era um valor mais coletivo, onde a gente pegava as despesas para comida, ônibus, que era muito caro. Então, mas assim, deu muito certo, porque todo mundo se mobilizou de alguma forma e buscou uma alternativa. Alguns vendiam pão integral também, tinha noite da pizza, enfim, várias coisas. Eu acho interessante essa dinâmica, porque eu ouvindo ela falar, parece que ela estava falando de mim também, né? Eu acho que vários diretores se identificam com a fala da Deise, porque realmente a gente vive isso. A gente vive isso não só no Campuri da Divisão, como todo o Campuri. Quando a gente se depara Campuri, você já está ali pronto para vestir a blusa, para ir para a rua, para fazer vendas. Mas é interessante que as coisas, o tempo vai passando e as coisas vão mudando, né, Sérgio? Hoje, por exemplo, a gente trabalha mais com a diretoria, com os pais, do que Uhum, mesmo com as crianças menores, né? uhum. Então tem que ter muito esse cuidado, porque o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E nós, por exemplo, nos preocupamos muito com esse lado da criança, né? Uhum. E aí hoje nós fazemos, por exemplo, aproveitando o trabalho que eu já tenho de experiência de cozinha, a gente faz noite de churrasco, por exemplo. A Legal. gente vende o prato pronto, os pais compram, e aí as crianças vão fazer entrega, os desbravadores fazem entrega próximo, mais longe a diretoria faz entrega. Nós vendemos, já chegamos a vender por noite, tipo assim, 70, 80
pratos por Maravilha, noite. né, gente? Olha Uma só. bênção muito grande. A igreja, assim, eu sou tão agradecida à minha igreja porque ela abraça, sabe? E eles compram. E o método que a gente usa hoje para incentivar a Deise, a gente faz o seguinte: oferecemos, por exemplo, um prato a R$ 20. Uhum. Aí a gente tira a despesa do prato e o lucro a gente dá uma porcentagem para a criança. Então, Uhum. quanto mais prato de comida ela vender, mais lucro entra dentro do caixa dela. E aí eu tenho um Exatamente. caixa de criança, né? Que tem o nome da criança e a quantidade de valor que cada uma tem. Cada jantar, cada almoço que a gente vai fazer, a gente vai lançando aquele ranking lá. E os pais, eles mesmos ficam ali à parte, vendo ali a transparência do nosso trabalho e quanto cada um tem. Isso é bom, né? Cada um vende. Açaí também, como ela falou do açaí. No açaí também a gente vende bastante açaí, que o lucro, na época que o açaí está em alta, a gente tem bastante lucro. Uhum. Então aí a gente bota para cima também no açaí. Mas teve um ponto muito alto nas nossas vendas que foi pirulito de chocolate, Olha, interessante. porque ele tem um custo muito baixo. Por exemplo, numa barra de chocolate, a gente fazia muito pirulito pequenininho assim, Uhum. e aí eles vendiam muito. Então o lucro era bem legal, sabe? Então foi assim, foi uma campanha completa para que ele chegasse. O total, Sérgio, para cada criança em 2000, foi em 2019? Uhum. 2019, né? 2018. Os clubes embarcaram em janeiro de 2019, 2019, sim. mas tiveram que trabalhar em 2018. 18, O total foi 4.000, acho que foi 4.800 por criança. O Porque orçamento de nosso vocês na orçamento, época, né? porque nós tiramos 5 dias de turismo no Rio de Janeiro. Então, esse turismo, esse tour, ele entrou dentro do orçamento. Ele ficou em 4.800, mais ou menos assim. Aí é um ponto, Márcia, muito importante que vale a pena a gente frisar, né? Inclusive a Deise me falou ainda agora há pouco que eu incentivei ela, os pais no dia lá, né? Porque você quando sai daqui para um Campuri desse, noutra cidade, né? Por exemplo, São Paulo. E aí você vai, aproveita o Campuri, maravilha. Mas aí você já está lá, você já pagou passagem aérea, ida e volta. Foi o que a gente O que é que fez. acontece? Você pega 2 dias a mais ou 3, dependendo do que você quiser fazer, né? E aí você já aproveita ali. Isso vai te custar o quê? Esses 2 dias a mais? Talvez R$ 800 Uhum. hoje, ou R$ 1.000 no máximo, para você Nós permanecer mais 2 dias lá. passamos 5, Sérgio. Fomos em Arraial do Cabo. Depois de Que Arraial do legal. Cabo, nós fomos para a capital. Uhum. Visitamos todos os pontos turísticos que você possa imaginar. Levamos para praia, para shopping, para o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Eu acompanhei na época, você mandava as fotos para mim. Foi muito, sabe, inesquecível você ver assim a alegria de uma criança, como ela falou, que nunca saiu de casa, né? Ver a praia, O mar, né? ver o É um mar. sonho Nossa, foi algo assim. E surreal. Deus foi abrindo as portas, porque quando você faz o trabalho bem direitinho, com honestidade, as coisas vão se abrindo de uma forma que você vê, sabe? Você contempla assim que Deus está na frente. Porque não tem como você não colocar Deus na frente para você ter sucesso. É É verdade. preciso você colocar Deus na frente, porque é uma coisa assim, é vidas nas tuas mãos, né? É uma É, responsabilidade tão grande que a gente não dorme, não come direito. exato. Eu lembro que eu ficava com uma alergia aqui na mão e eu não sabia o que que era. Ia no médico, o médico analisou e disse que isso era emocional. Ansiedade, né? Depois que Ansiedade. acabou o Campuri, sumiu. Voltou Aí eu normal. dizia que aquilo ali chamava Campuri. Eu lembro Verdade. também, a Deise sempre estava conversando por causa da questão das passagens, porque o que acontece? Na época, né, a gente estava, né, Deise, vamos ver se a passagem baixa, porque a companhia aérea, ela, quando ela vê que está comprando muito, ela cresce o olho e sobe, né? Então Ah, estava a Deise sempre conversando, Deise, e aí, Sérgio, como é que tá? Eu digo, olha, Deise, está assim, 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 vamos marcar para quinta-feira? Acho que foi um dia de quinta que nós Foi fomos para no lá, meio da semana. e nós fomos para lá e deu certo, graças a Deus é, conseguiu, e o clube conseguiu comprar as passagens, uns parcelaram no cartão de crédito, outros parcelaram no boleto, né? Foi. E por aí foi, né? Então foi muito importante. Eu
pegar uma frase aqui que a Márcia acabou de falar, que hoje os tempos são outros, né, Márcia? Nessa questão de trabalho, né, com o Sim, desbravador. E é por isso, Márcia, que nós sempre incentivamos, né, por exemplo, tem um trabalho para fazer, uma venda, com os pais, né? A gente com faz o certeza. carnezinho, os pais vão juntos, vai ter que vender mel, Os pais vão juntos. aqueles melzinho que vem no sachê, na caixinha, né? Aquilo ali, desbravador vendeu muito. Eu já vendi muito aquilo. E Sérgio, se o clube não fizer parceria com os pais, não consegue não. Só vai conseguir se o diretor ele tem que ter na mente que o parceiro dele tem que ser os pais. Os pais eles têm que confiar em você. Você tem que transmitir a confiança, segurança, transparência no seu trabalho. E você vai longe, porque se você não tiver a confiança, a parceria dos pais é complicado, É Olha, isso mesmo. você né? falar isso. Não, e também tem um outro ponto, é você trabalhar alinhado com a igreja, você chegou a Sim, mencionar, porque quando você tem uma igreja que te apoia, você tem, eles compram, eles consomem, eles doam, eles adotam sim, sim, desbravadores, e eu ficava sempre de olho em pessoas que poderiam adotar. Então eu pegava gente da igreja, gente de outros locais, e aí eu sempre levava, contava a história do desbravador, mostrava as condições, a situação, assim, se poderia ajudar com uniforme, com uma alimentação, e as pessoas não negavam ajuda, sempre sim. ajudavam, ajudavam mais de uma, às vezes adotavam uma unidade inteira. Então a gente tem que orar, ter coragem, né? É, Eu sempre digo, para pedir para clube, eu sou cara de pau. Para mim, eu não peço, não. também Mas sou para cara de ajudar um pau. desbravador, eu tenho cara de pau, passo óleo de peroba e vou lá e peço, porque é para ajudar, é para É, missão. Eu penso que é sempre uma vez desbravador, sempre desbravador. Ele nunca vai esquecer o que a igreja, o que o diretor, o que alguém fez por ele, sim, né? Uma viagem como essa, ele pode ir para qualquer outro lugar, ele nunca vai esquecer dessa nunca. viagem. Então, a gente sabe que isso é missão, missão 100%. E é interessante que, por exemplo, você pode, por exemplo, existem muitos diretoria que pode pegar um avião, pegar sua família, vai passar férias, Uhum. vai viajar. É bacana, mas tem crianças que realmente, Sérgio, é a única oportunidade. E eu vou falar isso, Márcia, porque eu fui criança, né? Hoje eu estou com 54 anos, e ali nos Sim, anos 80, eu via muito aquela propaganda do Beto Carreiro World, lá na Penha, em Santa Catarina. é, E eu tinha muita vontade, só que nós éramos muito pobres, né? meu E sabe Deus. quando eu fui no Beto Carreiro? Em 2014. Olha, E eu agora com 43 anos, realizou teu sonho de com criança. 43 anos fui realizar meu sonho de ir no Beto Carreiro. E aí já fui com as minhas filhas, né, minha esposa, e fomos, foi muito bom, graças a Deus. É isso que você está falando, né? E Sim, hoje, se eu tenho uma oportunidade de apoiar minha filha para ir para um evento desse, já que não pode ir a família toda, né? Então vamos apoiar o filho. E essa questão que vocês falaram aí do pai, da seriedade, isso é muito importante. Hoje, como vocês sabem, eu participo do Clube dos Bravadores Mensageiros do Ômega, lá da Igreja São Zé 1. Gente, e ali, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, os pais também que apoiam. Por exemplo, eu vou dizer aqui, que vocês falaram, maneira de ganhar dinheiro, né? Eu trabalho com desbravador há 31 anos. Vocês aí, a Márcia talvez até mais, ela e o Fernandes, que está aqui no estúdio conosco. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Fernandes, Tá que é o nos nosso, bastidores. que é o nosso coordenador da MLA, que está aqui conosco, veio trazer a esposa Márcia, né? Então, lá no nosso clube, nós temos dois eventos muito bons. Você falou aí o seu, dos almoços, viu, né? Então, nós temos dois eventos lá que são assim, surreal para nós. Um evento que nós fazemos é a Noite do Sorvete. Então, nessa Noite do Sorvete, a gente faz os ingressos e o que acontece? Esse ano, o ingresso estava a R$ 15 do sorvete. Cada ingresso que o desbravador vende, ele ganha 50%, 7,50. Tem desbravador que vende 30 ingressos. Ele ganhou ali o quê? R$ 225. que legal. Já pagou o campuri dele, que nós vamos ter agora em novembro. Né? Tem desbravador que vende 10, tem desbravador que vende 20. Quando eu digo desbravador, é porque é ele e o pai. Né? O Uhum, desbravador ele não vende. O desbravador não pode trabalhar porque são crianças. Né? Uhum, Então, quando a gente fala do desbravador, é o pai, porque uhum. o juntos, clube né? que o pai apoia, você coloca ali, o pai vai junto, vende para o vizinho, vende para a tia, vende para a família, né? Começa por ali que oferece para os amigos da escola, e esse evento ele é muito importante para nós, a Noite do Sorvete. Nós tivemos agora já, em abril, foi muito bom,
E nós temos um outro evento muito importante também, e nós falamos aqui que nós estamos dando dicas, né? Como Uhum. chegar no Campuri, que é o nosso Bazar Beneficente. A Nós gente temos, fez isso, é bom mesmo. né, É Deise? bom. Já fez a experiência, Eu né? ainda não Tive a fiz experiência lá bazar. no clube a gente pegou muita roupa boa, boa mesmo. E a gente olhava assim, nossa, eu pagaria bem. E aí a gente pegou muita doação boa e fizemos um dia de bazar ali nas redondezas do nosso clube e encheu. E assim, porque eu tenho um pensamento hoje, e daquela época eu já pensava e falava isso com o clube, com a diretoria. A gente tem que pensar em estratégias que poupem a nossa energia e que a gente consiga ter um retorno maior e rápido, mais É, assertivo. eu penso Exatamente. assim Entendeu? Porque também. se a gente pensar, eu vou ficar todos os sábados e às vezes você tira um lucro pequeno, Se se desgasta, né? desgasta, a equipe fica cansada e ela não vai aguentar até o final do ano. Entendeu? Então a gente tem que pensar em estratégias onde a gente consiga ser, como por exemplo, sorvete. Ele deu um trabalho só, o desbravador conseguiu matar numa noite assim já a parte dele de vendas e lucro. Então, para o desbravador é um alívio, para a diretoria é um alívio. Então, eu acho E que a gente para tem o que. pai, Para Deise, o que às pai, vezes tem 2 ou 3 crianças. mais ainda. Então, a gente tem que pensar em estratégias onde poupe a energia da diretoria, dos Sim, pais, e que a gente consiga, naquela ação, ter um retorno mais rápido, porque isso é melhor, flui melhor para o sim. clube, para todo mundo, e a gente consegue focar em outras coisas. Você resolveu aqui e a gente trabalhava com metas também. Então, a gente dividia o Campuri em etapas. O que a gente precisa alcançar primeiro? É a alimentação? É o bloco agora da logística? Então, a gente trabalhava naquela meta, vamos trabalhar em cima dela. Qual vai ser a estratégia para aquela meta? Vai ser o café da manhã? Quantos cafés da manhã? 2 cafés da manhã? Então, pronto. E aqui nessa, deu certo? Repete. Não, vamos mudar a estratégia. Então, a gente trabalhava muito com metas, prazos, porque isso aí dá um gás. A gente trabalhar com meta, a gente vê o alvo, E o né? resultado, E né? o resultado, então, é Exatamente. poupar energia com estratégia, né? Sérgio, para te ter uma ideia, por exemplo, a Mensageiros Celestes, né? Nós estamos competindo aí uma vaga, né? Não quer dizer que a vaga é nossa. Uhum. A gente ainda não tem o resultado, mas nós estamos aí trabalhando para ter essas vagas. E se for da vontade de Deus, nós estamos correndo aí no nosso ranking, tentando agilizar as coisas, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser essa classificação aí, né? Por vagas, né? Mas vamos estar Mas é pelo ranking, preparados. né? O Eu ranking acredito que lá seja pelo ranking. é Aí o que igual. acontece? Maio, nossa primeira reunião com os pais, já aconteceu, aonde eu mostrei para você todo o nosso projeto, né? Sim. Compartilhamos juntos, eu e Trocamos você, umas ideias, né? Você me amigos, deu umas ideias, eu te dei amigos umas. ali do WhatsApp, né? E ali trocamos nossa ideia, fiz a reunião com os pais, tivemos um bom retorno da reunião com os pais, fizemos o grupo, né? Já temos ali praticamente as vagas todas preenchidas, e o nosso primeiro foco, até dezembro, inscrição e parcial de 80% da passagem de avião. Esse é o que mais nos preocupa nesses primeiros 6 meses. Para iniciar 2026, no nosso planejamento, inicia o ano de 2026, eu tenho uma parcial da inscrição e parcial da A passagem de avião, passagem. Uhum. certo? Quando Exatamente. abrir a inscrição, eu já estou ali 80%, 90% tranquila. Faço inscrição, se tiver de interar alguma coisa, a gente inteira rapidinho, porque eu já estou trabalhando esses 6 meses Uhum. para esse Agora, o que foco, é importante aí, né? Deise, Uhum. Deise e Márcia, que a Márcia está falando aí. A Márcia não sabe nem quantas vagas Não sei, tem, e nem vai quanto ter, que e nem é. sabe se vai ser classificada. Mas o que Mulher de acontece? fé. Já está Eu já estou trabalhando. trabalhando. É a Que mesma coisa que incrível, nós né? também. Exatamente. Aí É o que isso aí. acontece? Quando eu fizer a inscrição dos 25 ou 20, ou 30, né, dependendo da quantidade que for fornecido, porque o nosso clube é um clube pequeno, Uhum. nosso clube não é um clube grande, né? E aí nossas crianças, infelizmente a nossa realidade não é dizer assim, vamos levar todos, vamos Uhum. levar Todo clube é aqueles assim. que a gente vai É. conseguir, né, levar, que os pais vão conseguir ali de alguma forma ajudar.
Quando nosso planejamento fez a inscrição, né? Já temos ali a parcial, digamos, de 80% também da Do passagem aéreo. do avião. E aí vamos inscrever quem? Comprar a passagem de quem se inscreveu. Porque é um ano, tu sabe que é um ano E pra o ano gente passa pagar, rápido, né? para É pagar a muito passagem de rápido. avião. Nossa. Depois disso, já falei com o Mauro. Ontem, né? Mandei Já mensagem pro pode falando Mauro. aí quem é o Mauro, porque Ontem, nós eu estamos, não o sei povo se a que está Daisy, assistindo aí. Já quero saber. contratou ele, né? Mas o Uhum. Mauro, ele é espetacular. O Mauro, ele é aquela pessoa que você confia, Uhum. porque nós alugamos um ônibus dele, um DD de 55 lugares, e foi um DD de luxo, sabe? Uhum. Foi extraordinário. A nossa viagem foi uma bênção de Deus. E eu falei para ele ontem, Mauro, eu tô assim, muito apreensivo, quero que tu me dê o valor. E ele começa a mandar a gente ter paciência, né? Porque ele Uhum. só vai dar o valor do ônibus em janeiro. Uhum. Mas ele já me pediu o nosso itinerário, que é para ele dar mais ou menos um cálculo aí. Por que eu quero que ele me dê mais ou menos um cálculo? Que é para que eu consiga já, né? Junto Ter com a uma noção, né? junto com a Exatamente. diretoria, saber mais ou menos quanto que eu vou Por gastar exemplo, se ele te no der, olha, ônibus, ele vai te dar uma parcial de 15 mil reais. que tá bem Você, longe, né? aí você trabalha em cima de 20 ou Sim. 18, pelo Porque em menos, sempre 2000, sobrando, né? no último Campuri, nós pagamos R$ 21.900 no nosso ônibus. Por ele ser o DD, que é de 55 lugares, e pelo translado que fizemos no Rio de Janeiro. Pois é, vocês foram Entendeu? de São O Paulo meu para o Rio acho de que foi mais Janeiro, em né? conta. Meu, porque eu Foi fiz mais em eu conta. fiz os 5 dias de turismo no Rio de Janeiro, né? Então aí entrou todo. Mas aí eu tive esse 1 ano e meio, que é o mesmo tempo que nós estamos tendo agora, 1 ano e meio para se Nós planejar. estamos tendo 18 meses, até a primeira Exatamente. edição, a edição alfa, né? Se o diretor, por exemplo, o diretor que planeja, quer viajar com o seu clube, quer fazer um turismo legal, se ele não acordar agora, ele não faz. É. Se ele Exato. deixar para Eu fazer em sempre janeiro, digo, Márcia, vai que fazer. foi o valor mais alto que eu tive que arrecadar sem ser para mim. Aí eu até pensei, na época foi até uma coisa que eu pensei assim, bom, se Deus concedeu toda essa bênção, a gente consegue também, né? Sim, Então, assim, é um valor que eu digo que é um milagre, porque, humanamente falando, da parece forma, impossível, parece né? impossível. Quando tiver um montante do Parece valor, impossível. aí quando é que a gente consegue ver que é possível? Quando a gente se organiza. Se organiza. Porque se Se você olhar planeja. para o montante, somando tudo, você é assustador. Mas se o diretor se organiza em etapas, em fases, em blocos, né, de Que valores, nem a Márcia falou aí, né? Vamos aí você primeiro a inscrição, isso, depois o aí fica aéreo. suave, quando você vê, você já tem tudo, ainda tem até um valor extra para as emergências do evento, porque você não pode ir para um evento como esse só com o que foi pago ali, translado, passagem, alimentação. Sim. Não é só isso, né? Tem um menino que passa mal e tem que ir para o hospital. Tem o desbravador que está com fome, a comida lá não foi suficiente, você tem que providenciar uma sopinha, um extra, alguma coisa. Você quer Exatamente. comprar um brinde para o clube. Eu comprei todas as blusas do Campuri oficial lá no evento. Eu tinha esse Na dinheiro loja. guardado, comprei, eles não sabiam. Um presente. Foi um presente extra. Eu sempre dava um extra. Legal. Nossa, o que mais um Inclusive, eu ganhei extra. um presente aqui, Eu ó, do trouxe Leal até do para os meus Judá, olha aqui, ó, parceiros, eu pra- trouxe aí troféuzinho. Então, E quando a gente chegou do evento, a gente fez outra festa. E ainda eu conversei aqui com a Márcia nos bastidores, ela compartilhou a mesma coisa, né, Márcia? Que Deus abençoou tanto, que a gente foi tão louco, eu digo que a gente foi louco, porque a gente tinha um Campuri de Barretos em janeiro, e em novembro a gente tinha o Campuri da Amar, na época, aqui no campo. Então, a gente foi para os 2 Campuris, no mesmo Amém. ano. E o que aconteceu? Deus foi tão bom, Sérgio, que Deus foi multiplicando, abençoando, que ainda sobrou, como a gente chama, uma gordurinha, né? E a gente pegou esse valor, direcionou para o Campuri da Amar, na época. Então, assim, foi suave, os desbravadores conseguiram pagar tranquilamente, equipamos a cozinha da época que estava precisando de uma repaginada.
Então, assim, eu digo que o Campuri, quando a gente se dedica mesmo, Deus abre as portas e Deus não deixa faltar nada, e Deus ainda, a gente ainda ajudou clubes lá. Clubes que estavam sem comida, passando por necessidade, eu não sei se aconteceu isso, Márcia, Sim, contigo. sim, A gente acabou ajudando outros clubes lá no Campuri de sim. Barretos. Então, é assim, E é uma é alegria tremenda abençoado. poder ajudar, né? E Sérgio, é interessante que o diretor que está pensando, por exemplo, em ir para Barretos, colocar ali, hoje, termina aqui esse podcast, vai lá, bota no teu caderno lá as tuas prioridades, porque além da passagem de avião, além das inscrições, nós alugamos um caminhão. A Deise estava Ah, eu comigo. estava junto. Pois é, a Márcia A levou um Deise, caminhão nós A gente botou baú as de barracas Manaus lá, até não foi? levamos Barretos. um caminhão. Por quê? Porque você mesmo nos aconselhou que se nós levássemos as barracas, por exemplo, fizemos a conta, lembra? Sim, Que cada barraca ia ser uma bagagem, então nós íamos ter que pagar 2 bagagens, e a e segunda bagagem é muito é cara. mais caro. Então, olha só, uma bagagem para levar a barraca, outra bagagem para trazer a barraca, além do que a gente só podia levar a barraca. No caminhão, nós levamos Um monte de coisa. portal, levamos as malas. Mastros, Eu nem me né? lembro que a Deise levou, mas sei As que ela levou muita barracas. coisa. A gente levou as barracas e o interessante foi a parceria. Aqui também ficou uma dica. Nós descobrimos qual era o clube que estava no Alfa. E a gente foi no segundo. E a gente No entrou Ômega, né? em contato. Era um clube lá de Boa Vista, eu acho, não lembro. E aí a gente usou o mesmo portal. Só que- Pagamos, dividimos o valor do portal juntos, da tenda também pagamos juntos. Então, foi algo muito legal, porque Uma parceria, né? a parceria do clube que ficou, não teve que desmontar nada, ficou para gente, Top. e a gente acabou gastando bem menos. Olha, eu Ou lembro que seja, essa foi. questão logística foi muito importante, Sim, eu porque lembro que foi no baú. Foi Leão de Judá, Avenida das Torres, Torres, foi Mensageiros da Verdade, foi Redenção. Redenção. Sei que nós fomos ali uns 10 levaram clubes, material de muita gente, né, nós Márcia? dividimos em E valores mais o e material da tua cozinha, né? sim, e alguns clubes que não quiseram entrar com divisão de lugares maior, entraram com uma porcentagem, e outros nós dividimos em partes iguais por causa do local, né? Assim, da quantidade de material. Porque teve clube que queria só levar a barraca É, mesmo. Então, tudo ele foi ajustado, foi muito legal. justo, E foi muito foi muito justo, foi bom. muito organizado. E assim, ó, E tudo chegou bem, né, tudo Deise? chegou bem. A gente avaliou o aluguel da barraca. Eu cheguei a fazer um orçamento, se valia a pena a gente levar por avião, se valia a pena botar no caminhão ou se valia a pena alugar a barraca lá, que lá eles tinham empresas de alugar. E ainda compensava botar no Levar no caminhão. caminhão. Exatamente. E o caminhão, ele passou 15 dias. Ele saiu daqui Foi 15 dias. mais ou menos no final de dezembro, com as nossas coisas. E ele chegou lá um dia antes. Lá pelo dia 10, dia 12, ele chegou por lá, Chegou né? tranquilo, super responsável a empresa. Inclusive a empresa, acho que muita gente conhece, que é do Leões do Albuquerque, né? Que é do... Nem me lembro mais o nome. Como é o nome do rapaz, o dono do caminhão? Não lembro mais. Ivanildo. Ivanildo, verdade, lembrei agora. Ivanildo, ele era o dono do caminhão, então, assim, uma empresa muito responsável, muito legal. Então, sabe, tudo vai se encaixando, sabe, Sérgio? Então, dá licença a vocês, Márcia. Então é o seguinte, gente, deixa eu falar para vocês que estão nos ouvindo aqui. Segue o nosso canal aqui no YouTube, Cá Entre Nós, e segue a nossa página lá do Instagram. Por quê? Porque lá nós vamos passar muitas dicas, vamos fazer vídeos pequenos, vamos postar muitas coisas para vocês, porque aqui não dá para passar muita coisa. Mas as informações, tem informações, várias informações que a gente consegue passar lá na página do Instagram, né, Márcia? Sim. Depois a gente faz um apanhado, olha, vamos colocar essa informação e vamos dando informações para vocês. Ah, como é que eu faço para conseguir um caminhão? Nós vamos ter informações lá, colocar contato, porque é muito importante, como a Deise falou no começo e a Márcia, a questão de quem você vai contratar. É realmente sério a empresa que você vai contratar? A empresa que você vai contratar
ela está com tá toda legalizada, principalmente o ônibus. Aqui em Manaus, eu vou dizer uma coisa, aqui em Manaus as coisas são bagunçadas. Não Uhum. tenho medo de falar, Uhum. nem tenho medo de retaliação. Aqui em Manaus as coisas são bagunçadas. Muitas coisas aqui em Manaus é bagunçada. Mas lá em São Paulo, não. Você aluga um ônibus. Se o ônibus não tiver com todas as autorizações, aquele ônibus vai ser embargado, aquele ônibus não vai viajar, você vai ficar com seu clube preso lá no aeroporto ou no meio da viagem. E agora imagina, Uhum. você com 40 desbravadores dentro de um ônibus, aquele ônibus foi embargado pela polícia, porque não tem determinados documentos, Sim. certidões para rodar, e agora a polícia não quer saber. O ônibus vai ficar embargado, vai ficar parado, e agora? Aquela empresa vai te mandar um outro ônibus? Inclusive, teve clubes que nós ajudamos também, Uhum. que estavam no aeroporto, eles estavam lá e o ônibus não chegou. Pois é, Márcia, eu lembro, O né? ônibus não Eu acho que chegou. você me falou na época, né? Olha só, a Márcia Clubes, falou mesmo. O clube alugou o ônibus, quando chegou na hora, o ônibus não estava lá então, para recepcionar eles e levar até Barretos do Campuri, né? E aí vocês muito conseguiram importante. ajudar eles um pouquinho. O Mauro, ele tem um diferencial, né? Só que é outra questão também, porque tem que pagar 50% do valor. Tá, deixa eu... Então, se você não trabalhar esses 6 meses agora, porque Não tem. ele começa a contratar, fechar o pacote em janeiro, fevereiro. Sim, é muito importante, eu vou até frisar um pouco disso aí, Márcia Importante isso. Deise, nessa questão de ônibus em São Paulo. Gente, deixa eu falar para vocês, a previsão desse Campuri novamente são 120 mil pessoas. Agora você divide 120 mil pessoas em ônibus. Quem é a empresa que vai ter dividido em 60 mil pessoas? Qual é a É, empresa de ônibus que você vai ter? Então, gente, é muito Quase importante, escasso no final. né? É muito importante você ter o seu orçamento ali, o seu preparo, para na hora que você for fechar o ônibus, saber com quem você está fechando e fechar com antecedência. Porque no final vai ficar igual o aéreo, vai ficar muito caro. muito caro. Teve clube que na época comprou passagem comigo por R$ 900. E teve clube depois que comprou por R$ 1.500, gente. Uhum. Estou dando aqui um exemplo de 2018. O Uhum. Campuri foi em 2019, como é janeiro, as passagens devem ser compradas em Em agosto, mais ou menos. 2018, como foi, né? Nós que vamos para esse Campuri em 2027, precisamos comprar o aéreo Tudo em em janeiro, 2026. tudo janeiro até março. É. Se não fechar até março, né, Deise? É, É complicado. é muito complicado. E na época eu lembro que a gente fez a cotação, foi até com o Sérgio, Manaus, São Paulo, Manaus. Aí a gente viu que a gente procurou outras alternativas e na época a gente preferiu Manaus, Brasília, que estava uma cotação mais em conta. E aí a gente planejou um tour também. Demos um tour lá em Brasília, que é uma cidade também bonita, e fomos por Goiânia, passamos nas águas calientes lá do Rio, Nossa, do parque aquático, foi muito bom. Aí descemos, ficamos no IABC, que é um internato adventista belíssimo, com uma estrutura que nos atendeu muito bem lá. E aí a gente foi seguindo até São Paulo, fizemos lá todo o acampamento e voltamos. Então foi uma viagem tranquila, uma bênção, né? né? Foi uma bênção. Eu repetiria o mesmo trajeto, mas fiquei curiosa de ir para Rio de Janeiro Rio de agora. Janeiro, né? Fica a dica, Maravilhoso. né? Bom, Gente, já que a Deise tocou nesse assunto, gente, eu vou falar aqui sobre aeroportos, tá bom? É muito interessante. importante. Ah, eu vou para Barretos. Onde é que eu vou? Para onde eu vou? Então, eu vou falar aqui 6 aeroportos, tá bom? Para quem está nos ouvindo, porque tem gente aí que não sabe como fazer, né? Como chegar lá. Então, a cidade é Barretos. Em Barretos tem um aeroporto? Tem Não. um aeroporto de Barretos, que é um aeroportozinho pequeno, só funciona alguns dias ali e não tem voo o tempo todo. E a passagem Mas é muito cara. aquela avião que vem do Brasil inteiro ou só Não, é aeronaves só avião pequenas? pequeno ali, Ah, tá. de pequeno porte, né? E não é todo dia que o aeroporto funciona. Então, o que acontece? O aeroporto mais próximo de Barretos é o aeroporto de São José do Rio Preto, que fica a 95 quilômetros de Barretos.
Esse é o aeroporto mais próximo. O segundo aeroporto é Ribeirão Preto, que fica a 133 quilômetros de Barretos. Aí depois nós temos outros aeroportos que são mais distantes. Esses aeroportos aqui estão dentro de São Paulo. Aí lá vem o aeroporto de Campinas, que é o Viracopos. Fica a 350 quilômetros de Barretos. Temos o aeroporto da capital, que é o de Guarulhos, que é 450 quilômetros. Nós temos também o aeroporto de Congonhas, dentro de São Paulo. Mas Congonhas sempre é mais caro do que Guarulhos, tá bom, pessoal? Eu estou falando com experiência de 10 anos de agência de viagem, né? Então, é por isso que eu só coloquei Guarulhos. Dentro de São Paulo, temos esses 4 aeroportos. Agora, o que vocês notaram aqui? 95 quilômetros, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, 133 quilômetros, Campinas, Viracopos, 350 quilômetros, Guarulhos, 450 quilômetros. Aí agora vem, Deise, o aeroporto de Brasília, que vocês ficaram, 654 quilômetros. Ou seja, dá uma média aqui de 106 quilômetros a mais do que Guarulhos, que valeu a pena para vocês na época, né? Por quê? Porque, eu acho que eu comentei agora há pouco, né? Você vai ter que pegar o ônibus, o translado, de qualquer aeroporto lá para Barretos. E na época, o ônibus era uma média de 14 mil reais para fazer o translado dentro de São Paulo. E aí, a passagem para dentro de São Paulo estava tão cara que estava dando uma diferença de 25 mil, 24 mil reais na Era época. isso mesmo. E aí foi na hora que eu sugeri para a Deise. Eu digo, Deise, tem o aeroporto de Brasília. Se vocês forem para Brasília, vocês vão economizar 25 mil reais. Nossa, é muito dinheiro, está longe. Está um pouquinho longe, 100 quilômetros a mais do que Guarulhos. 2 horas, mais ou menos, de ônibus. A mais, Isso aí né? é muito Para rápido. criança. Para eles, isso é diversão. E aí, o que eu falei para a Deise na hora? Estou falando essa experiência porque você poderá precisar. Aí, o que eu disse, Deise? Olha, o ônibus que vocês vão ter que pegar em São Paulo está custando 14 mil reais. Se vocês pegarem um ônibus de Brasília para lá, para Barretos, está dando 19 mil reais. Ou seja, esses 14 mil vocês já têm para pagar em São Paulo. Agora vocês vão precisar de 5 mil reais para inteirar para Brasília. E nesses 25 mil reais que vocês vão economizar na passagem de Brasília para Barretos, ao invés de sair do próprio São Paulo, Guarulhos, outro aeroporto de São Paulo, ainda sobra 20 mil reais para vocês do aéreo. E aí foi quando a Deise, com o grupo dela lá, com os pais, foram para Brasília, né, Deise? Foi. E ainda fizeram o translado lá, fizeram os passeios, né? Para você ver como é importante o planejamento. Exatamente. Você pensar com cautela, com muita calma, tudo que você vai fazer. Né? Porque olha só a economia que ela teve. Nós ficamos em Guarulhos. 25 mil reais ela economizou Foi. indo para Brasília. Ainda teve outro clube aqui, que eu não estou lembrado, que ele foi para Goiânia. Em Goiânia, dá 488 quilômetros de Goiânia Pra Barretos. até Barretos. 488 quilômetros. E olha a distância de Guarulhos para Barretos. 450 quilômetros, ou seja, 38 quilômetros. Você vai lá para Goiânia? Por que eu não vou para São Paulo? E paga mais barato, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, foi com o Clube Água Viva. Eu não estou bem lembrado, assim, porque já faz 5 anos, né? Mas teve clube também que foi para Goiânia, para o aeroporto de Goiânia, desse mesmo trajeto, economizando nessa média de 25 mil reais no aéreo, na passagem aérea, né? Nossa. Mas eu vou para outro estado, você vai ter só 2 horas a mais na sua passagem de ônibus, né? Se eu fizer uma viagem aqui de São Paulo para Barretos, próprio São Paulo para Barretos, eu vou gastar 6 horas. Mas se eu for para Goiânia, eu vou gastar 8 horas. São ônibus confortáveis, né? E 20 mil é 20 mil na época, né? 20 mil fazia muita diferença. Agora também faz diferença. Mas naquela época a gente sentia mais, assim, né? Então, assim, e tudo isso, como a gente está reforçando muito isso, né? O preparo, antecipação e tudo mais. A gente teve toda essa conversa 1 ano antes, não foi? Exatamente. 1 ano antes do evento. Eu digo assim, de definir o trajeto, tudinho, porque a gente já tinha mais ou menos uma noção de valores de passagem,
de ônibus, o que que compensava. Então, tudo isso tem que ser sondado já a partir de agora. Quando nós fechamos o nosso translado, foi um ano antes, né? Que nós compramos a passagem de avião Em com 2018, né? você, Para né? viajar em 2019. Sim. Aí já fechamos em seguida o translado, né? Então eu já tinha todo o planejamento para onde eu ia, tudo que eu ia fazer. Eu ia parar em Arraial do Cabo, passei um dia em Arraial do Cabo, fui para a capital. Então eu já tinha todo o planejamento, Você tem que tudo ter seu montado. roteiro. Você não pode montar Quer roteiro dizer, lá. um ano antes, eu já tinha o guia turístico, eu já tinha os motoristas que iam conosco, que eram 2 motoristas, o hotel deles, A tudo comida, planejado, né? tudo. Tudo, tudo, Aonde eu tudo. ia Onde vocês dormir, iam aonde eu comer ia e dormir dormir, no Rio né? de Janeiro, tinha contratado um buffet que eles iam dar para nos atender no café da manhã e jantar, porque almoço nós íamos Tá na almoçar rua, né? fora. Então, ou seja, se você iniciar 2026 sem nada na cabeça, você vai ter muito problema. Vai ter muita dor de cabeça. Muito. Pode E chegar talvez lá, até prejuízo. pode chegar lá, pode. Mas se você ouvir um pouquinho, né, A experiência o que nós estamos que nós passando para estamos você, passando aqui, né? inicie 2016 e 2026 com muita coisa planejada. Ou seja, hoje, né? Para mim já está tarde, né? Começar a planejar. Deixa eu falar aqui. Como eu falei, né? Eu estou no Clube lá Mensageiro do Ômega, né? Então, nós fizemos as reuniões, já fizemos a comissão ali de acampamento, né? De quem vai. Aí, o que acontece? O nosso orçamento que eu fiz deu R$ 6.500 para o meu clube. Uau, tá muito caro. Eu achei Bom, também. tá muito caro, mas é porque, Mas assim, é assim mesmo, tá caro é mesmo. para 2027. É, Mas assim, eu espero que sobre. Se meu sobrar, é aquilo que a Deus. Deise falou, né, Deise? Se sobrar, a gente Investe. vai usar no próprio clube ou devolve para os A pais. gente fica imaginando, gente, como que uma criança vai pagar 6 mil e quanto? E R$ 500. Desde da onde que essa Da criança onde vai tem o. tirar? Só que Ah, eu assim, sempre dizia assim, tá no bolso dos irmãos. Brincando, mas é verdade, eu acho que Meu é um Deus. milagre. É, É É de Deus verdadeiramente mesmo. um milagre. E aí é nessas horas que Deus move a mão, É, né? Tem que ter muita oração, tem que ter muito trabalho, e o muita ação, planejamento, que nós estamos frisando bem aqui, estratégico, né? muito trabalho planejamento. estratégico, mas é aquela coisa, né? A gente tem que mobilizar tanto o clube quanto a igreja, os pais, é um conjunto, gente, porque quando a gente olha, humanamente falando, É impossível, né? parece impossível, né? Mas a gente já viu milagres. Quem foi para o Campuri de Barretos, viu os milagres acontecendo ali todos os dias, de todas as formas. Então, se você está se planejando, creia em milagres. Se você não crê em milagres, nem entre nessa. Mas se você crê em milagres, se planejar e se organizar com antecedência, tudo vai dar certo. Inclusive, Deise, tem um cara que diz assim, é, você faz seu planejamento, né? É isso assim, ele resumindo, ele diz assim, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas quando ele vê o teu esforço, você trabalhou, se algo não deu certo, mas não foi culpa sua, Deus vai agir, Sim. né? Por exemplo, nós agora, nós fizemos vai dar uma média de 17 parcelas no nosso Campuri, esses R$ 6.500. Vai dar 300 de alguma coisa por parcela. Mas é o que acontece. Aí nós estamos movimentando, conversando com os pais. Alguns podem pagar, os que não podem, a gente vai incentivar para ele fazer alguma coisa, alguma venda, né? Participar de algum evento, né? Por exemplo, agora, não estou lembrado do mês, nós vamos ter o nosso bazar. Como é que funciona o nosso bazar do Ômega, Deise? Você falou do bazar ainda agora, né? Eu acabei esquecendo de falar. O nosso bazar é o seguinte: nós temos um bazar, aí como você falou, eu peço mesmo para o clube, né? A gente pede muitas coisas para o clube, tem muita gente que doa coisas boas, geladeira, fogão. E tem mais uma coisa também: o desbravador está na casa dele, às vezes ele tem várias coisas que ele não está usando. Tem uma cadeira de balanço lá que ele não usa mais, às vezes tem uma TV que ele não usa mais, né? Por exemplo, lá em casa, ano passado, tinha um tapete grande, novinho, usaram as 3 vezes. Minha filha levou para vender, ela levou uma outra coisa para vender também, né? Então, o que você tem na sua casa, que tá bom, que dá para vender, que você não vai usar, roupa, calçado, aí como é que acontece? Você chega lá, a Deise chegou lá com
essas duas fitas cassete aqui. Isso aqui é de 1995 e 1988. Então, essas fitas cassetes aqui, elas são caras, São né, Deise? relíquias, né? Elas Essa são aí. caras. Você não vai pagar R$ 10 na fita cassete dessa aqui, não. Aí o que acontece? A Deise chega com essas duas fitas cassete. Quanto é a fita cassete dessa, Deise? Aí a Deise vai dizer, olha, isso aqui, a gente coloca o nome da Deise aqui na fita e coloca a identificação, a numeração. E aí dá a entrada no programa do computador aqui, né? Que E aí chique. colocou o preço aqui. Vamos dizer aqui, R$ 50 essa fita cassete. No barato, né? Pela história dela e tudo mais, né? R$ 50. Quando a pessoa for pagar, já tem a identificação aqui, o código da Deise. Aí vai Logo abastecer esse dinheiro vai 100% para a Deise. Por quê? Nossa, Porque foi ela que trouxe a fita cassete. Aí a Márcia tem Legal, lá gostei. um ar-condicionado. achei bem interessante. A Interessante. Márcia tem um ar-condicionado lá, ou um fogão. A Márcia comprou um fogão novo, mas o dela tá tão bom. Mas ela quis o mais moderno, o dela tá tão bom ainda, que ainda dá para pegar uns R$ 300, digamos, né? A Márcia leva esse fogão para lá para o clube, coloca-se o código também, aí lá enche a quadra do Pubernat. Tanta coisa, Aquele último que eu passei lá e vi uma geladeira era de vocês aqui? era nossa. Meu Deus, eu Tinha, fiquei impressionada, Olha, Deise. coisa boa. Tinha geladeira, tinha ar-condicionado, Olha, tinha freezer, tinha avisa pra gente ir piqueiro. lá. tinha ferramenta, tinha maquita, tinha serra elétrica, tinha tanta coisa lá, né? Eita, É, eu passei de Tinha longe. balança. Eu pensei que era uma outra ação, uma outra coisa. Agora que tu tá me falando que eu tô associando. Pois é, aí, Deise, aí a Márcia leva o ar-condicionado dela lá, que ela tem outro, o fogão, né? Isso aqui vale R$ 300, Sérgio, beleza. Nós vamos colocar a identificação aqui, um número aqui, um código. Quando a quem pessoa, comprar vai pra quem você. comprar aquele fogão, na hora dela passar lá para pagar, nós vamos colocar aquele código. Já identifica que esse valor de R$ 300 é da Márcia. E esse dinheiro é 100% ser passado para a Legal. Márcia. Muito Interessante. bom, muito Entendeu? bom. Fica a ideia aí, né? Fica a dica. Com isso, o que acontece? Com isso, incentiva muitas pessoas a ajudar o desbravador. Ah, o desbravador não tem condições. Pô, vai lá na casa da tua avó. Vovó, essa cadeira, a senhora não usa mais, essa cadeira de balanço. Não quer me doar para me levar para o bazar, para ajudar a pagar a minha conta, o meu acampamento? Então, assim, tem desbravador lá que fatura alto, né? Por E assim, quê? às vezes a pessoa não tem dinheiro para dar, mas ela tem algo para doar, tipo um móvel, né, um eletrodoméstico, que para ela vai, poxa vida, se vai ajudar, então para ela já é como se Gostei fosse. muito dessa Gostei da ideia. ideia. Liquidificador também. Vou dar outra ideia, eu também vou dar outra dica para vocês. O que aconteceu conosco ano passado? Tem um cara de uma loja, ele repassou para nós uns espelhos. Espelho bonito, grande, assim, de 1 metro e pouco, né? Espelho. Aí ele disse, olha, esse espelho aqui, eu vendo aqui na minha loja de R$ 150, um exemplo, né? O preço de custo dele é R$ 100. Vocês vendam lá, o que vocês venderem, vocês vão pagar só o que vender. O que não vender, vocês me devolvem. Mas vocês vão ganhar R$ 50 em cada peça, em cada espelho, né? E Uhum. assim você pode fazer também uma parceria com alguém, né? Legal, interessante, né? Interessante. Muito bom. Dicas são valiosas. Esse programa, por isso que eu falei que esse programa de hoje é valioso para muitas pessoas, né? Uhum, Não excelente. só essa parte de arrecadar dinheiro e a parte principal que é de como porque, chegar na lá. verdade, quando tu coloca na planilha, aí a gente bota inscrição, ônibus, aéreo, alimentação, turismo, seguro, Uniformes. uniformes ainda. Você vai ter que levar lá um uniforme novo. bonito, novo, Aí né? você vai e coloca, nossa, é muita Portal, coisa. Portal, tendas, barracas, barracas, a tenda, caminhão, né? Que tu acabou de falar, as tendas de tenda, cobre, caminhão. Nossa, é muita coisa, Sérgio. Muito, água. Não é assim, eu vou para Barretos. Não. Aí né? tem a malinha do primeiro Aqui socorro, a gente já gasta que já é bastante aqui, né? uma malinha mais especial para viagem, né? Você tem que ter o extra, porque Que é o sinistro, é o né? sinistro. Então, assim, às vezes você não sabe, o desbravador está saindo pela primeira vez longe de casa, Olha, né? Então ele pode ter reações, saudade, um monte de coisa. Então você tem Eu que. acho que tudo isso que nós estamos falando aqui é válido, né? A questão das vendas, do trabalho, planejamento. é isso aí. Nós temos 18 meses até a primeira edição. Olha, Hoje são marca o 8, né? dia que nós estamos fazendo Esse esse podcast podcast aqui, aqui né? hoje. Aí vai ver que o tempo passa tão rápido, que nós já vamos entrar em janeiro de 2026. Nós já passamos da metade do ano, né? De 2025, né? A dica é que hoje você deu o start aí, viu?
você Curte e compartilha, né, Já Deise? dá o start. você já tem muita coisa. Eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre passagem aérea, tá bom? Então vamos lá. Ó, essas dicas aqui são importantes, tá bom, gente? Vocês podem anotar depois. Como o programa fica gravado, você vai lá e volta, tá bom? Você vai viajar com crianças e adultos. Na companhia aérea, criança é até 11 anos e 11 meses. Até 12 anos incompletos, ok? Então, veja bem, quando você for comprar sua passagem aérea, você tem que tomar muito cuidado. O desbravador, quando ele for viajar, ele tem 11 anos e na volta ele vai estar com 12, ele vai completar 12 anos durante a viagem, você tem que tomar cuidado. Então, você tem que comprar duas passagens. Você compra a ida dele como criança e Nossa, tem compra a isso. volta como adulto. Muita gente não sabe disso. Depois dá problema lá, vai ter que pagar a diferença. Meu Ok? Deus. Então, mas eu orientei. Quando eu estava fazendo passagem, no caso de vocês não teve ninguém, Não. mas eu tive esse cuidado. Eu tive clube que comprou passagem comigo, que o desbravador fez aniversário de 12 anos lá em Barretos. E essa idade, ela é bem propícia mesmo, né? Porque É, é a área que está trabalhando, né? exatamente. Então dá problema. Até porque também questão de documentos, tá bom? Então esse aí é uma das primeiras cuidados que deve ter. Criança, ela vai com 11 anos e volta com 12, tem que avisar a agência de viagem onde você for comprar. Uhum. Porque às vezes o agente de viagem lá não tem, ainda mais quando é muita gente, né? Eu consegui detectar com a minha equipe, porque eu já tinha avisado eles. Vocês tomem cuidado quando chegar a dar crianças aqui. Por isso que nós pedimos sempre, né, Deise, a Uhum. cópia do documento, né? Porque a gente olhava lá para fazer. tá. Então eu tive esses casos aí, mas eu orientei e fiz a passagem, na ida como criança, na volta como adulto, tá bom? 16 anos. Então, criança, antigamente, a partir de 12 anos, já viajava sozinho. Depois veio uma outra lei que até 16 anos, a partir de 16 anos, que pode viajar só. Então, o que acontece? Algumas companhias aéreas não querem levar, principalmente quando é voo que tem conexão. O que é um voo com conexão? Eu estou indo lá para, por exemplo, o aeroporto de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, não tem voo direto. Então, para um desbravador ou uma criança vai viajar menor de 16 anos, ela vai ter que, digamos, ela vai para São José do Rio Preto, vou dar esse exemplo, só que ela vai trocar de avião em Brasília. É a conexão. A conexão é quando troca de avião. Uhum. A escala é quando ele só para numa cidade. Por exemplo, você vai para Belém do Pará. Você pegou um avião aqui, ele vai fazer escala em Santarém. Uhum. Ou seja, ele dá uma parada ali de 20 minutos, quem vai descer em Santarém desce, e alguns que Santarém vão subir para Belém. Uhum. Esse aí é a escala, tá bom? Esse aí não desce do avião. Mas a conexão é toda vez que desce do avião. Então, tem companhia aérea que não quer levar menor de 16 anos sozinho quando faz conexão. Então, por mais que o desbravador tenha 16 anos, coloca ele na autorização, pega a autorização dele no nome do diretor, para não ter problemas, tá bom? Essa é a segunda dica que eu estou passando para vocês aqui. Autorização. Autorização, tá bom? Essa autorização é no cartório. Vocês aqui já têm experiência, né? Mas para quem não tem experiência, você vai no cartório, ele vai te dar toda a dica lá para você, como é que você vai fazer, tá bom? Documento de embarque. Documento de embarque é um documento com foto. Pode ser o passaporte, pode ser o RG, que hoje é o SIM, né? Adulto, ele já tem, às vezes, a carteira do conselho, né? Por exemplo, a Deise tem a carteira do conselho, né, de profissão, né, de jornalista, né? Já tem com foto. E aí o que acontece? Esse documento, ele não pode ter mais de 10 anos. Tem companhia aérea, vou ter digamos, meu RG. Meu RG tem mais de 10 anos. Tem companhia aérea que não deixa a pessoa embarcar. E aí você já pega a CNH. Quem tem CNH é bom, que a validade é 4, 5 anos, né? Você apresenta sua CNH, tá bom? 10 anos agora. Para alguns, né? No meu caso, não, porque eu já tenho 54 anos e a minha carteira é D, aí reduziu mais ainda. Agora só é 4 anos, parece para mim. Mas aí o que acontece também? O desbravador vai viajar
O desbravador é qualquer pessoa. Você vai viajar de avião. Aí o que acontece? No dia do embarque, você perdeu o seu documento. A pessoa perdeu o documento, ela tem que correr fazer um BO, um boletim de ocorrência que ela perdeu o documento. Senão ela não embarca no. Ah, trocou com a minha passagem, mas tem que ter algum documento. No caso é o BO, boletim de ocorrência. Uhum. Todo aeroporto tem uma delegacia dentro. Todo aeroporto tem uma delegacia dentro. No caso, a federal, né? Tu lembra que eu mandei mensagem para ti que eu perdi minha identidade em Barretos? Você mesmo, né, Márcio? Eu fui fazer um BO para poder embarcar. Pois é, então essas dicas aqui são valiosas. Ah, mas eu estou com a passagem, eu vou explicar, vou mostrar. Não, ele veio comigo. Não, a companhia aérea não aceita. Você tem que apresentar pelo menos um BO, senão você não viaja, tá bom? Criança que tem o RG, em 5 anos, ela tirou o RG, ela tinha 5 anos, ela vai viajar agora com 12 anos. Já passaram o quê? 7 anos. Aquela foto, fisionomia, nem parece mais com ela, então troca, tá bom? Outra coisa, quem for viajar tem que ter, é obrigatório ter RG, no caso, documento de identificação, e o CPF. Por quê? Hoje a companhia aérea só vende a passagem se digitar o CPF. Pode ser criança, tem que digitar o CPF da criança. Então, eu estou dando essas dicas aqui porque quando chegar 2026, quando forem comprar a passagem em qualquer lugar, vão pedir o CPF, senão a passagem não vai ser gerada, se não tiver o número do CPF. E o RG é para o embarque no avião, tá bom, gente? Então, corram atrás. Aqui em Manaus está um problema muito sério de agendamento para tirar essa nova identidade, né? E O SIM, né? Você Carteira viu de que Identidade a nova Nacional. identidade ela só é o CPF, né? Não tem outro número. Exatamente, só o CPF. Mais importante ainda. Então, tem que ter o SIM, que é a nova. Quem tem a antiga ainda está valendo. Só que algumas identidades antigas não têm o CPF lá atrás. Então, você tem que ter o número de CPF, tá bom, gente? Senão, não vai gerar passagem, tá certo? Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ah, sim, nós falamos dos traslados lá. Você vai pegar um ônibus, você vai de carro, como é que você vai? Tem clube que diz assim, eu vou... Quando você vai só, um grupo de 3, 4 pessoas, você não precisa de translado. Por exemplo, meu clube vai na frente, mas tem adultos que só vão poder ir depois. Então, esses adultos, ele pode fazer o translado, tem na rodoviária, você vai descer aonde? Eu vou descer lá em Campinas. Você já pesquisa se tem o ônibus rodoviário de Campinas até lá Barretos. E quanto é que custa? E comprar essa passagem com antecedência também. O meu voo vai chegar lá 7 da manhã. Então, coloca o teu embarque no ônibus pelo menos 10 da manhã, 4 horas depois. Por quê? Porque pode dar um atraso no voo, você pode ficar em outra cidade para depois pegar outro voo, né? E você não perder o ônibus lá. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver. Se vocês lembrarem alguma coisa, desde Uma coisa interessante que eu lembrei agora é que, assim, mesmo que você compre com uma agência, nem sempre você consegue comprar a passagem de todo mundo para o mesmo voo. Às vezes você consegue, mas é difícil. Eu lembro que na ida a gente conseguiu comprar, mas na volta teve um grupo que foi primeiro num voo. A gente chegou em Brasília e aí um grupo foi primeiro, depois um outro grupo. Então, assim, se você compra com antecedência, você tem que ter esse cuidado. No segundo grupo, tá indo gente da responsabilidade, diretoria? Porque, vamos supor, você compra 5, 5 vai na frente. Aí é só desbravador e a diretoria está indo depois. Então, na hora que você for comprar, você tem que ter muito cuidado de fechar essas passagens, combinando se vai algum responsável. Porque às vezes, eu lembro que aconteceu isso na nossa Isso é volta, muito importante que a Deise está falando, né, Deise? porque às vezes o pai está esperando, achando que vai todo mundo junto, né? Então, quando você compra com os pais, eles já ficam cientes, você faz a relação, tem que ir nesse grupo B, tem que ir tantos da diretoria para votar junto. É por isso que tem que ser tudo com antecedência, para fazer todas essas amarrações, porque é um quebra-cabeça, né? Quando você pensa que você tem que pensar em cada detalhe, se você não tiver uma planilha muito organizada, você se perde. Então, essa questão das passagens, ficar ciente que nem sempre um avião, você não vai fretar um avião só para você. É um avião normal que vai
todo mundo, todas as pessoas vão comprar a passagem no mesmo horário que você. Só que se você com antecedência tiver ali numa agência, você consegue botar o maior número de pessoas ali na passagem. Eu tô errada ou tô certa? Tá É certo. mais ou menos isso, O né? que que acontece? A companhia aérea, ela lança aquele voo, aquela malha aérea que chama, geralmente é entre 12 a 10 meses antes da viagem. Por exemplo, eu vou viajar em janeiro de 2027. Essa malha aérea, ela poderá sair em janeiro de 2026 até março. Por exemplo, se você procurar, hoje nós estamos no mês de julho de 2025. Se você colocar passagem aérea para julho de Uhum, 2026, não vai aparecer. Por quê? Porque a companhia aérea ainda vai soltando a malha aérea dela. Então uhum. não tem ainda, por isso que você vai colocar, não vai achar. Porque geralmente é entre 12 a 10 meses. Então, se você vai viajar em janeiro de 2027, é possível que entre janeiro a março de 2026 já tenha malha aérea. Só que a malha aérea que eles vão formando, geralmente são poucos. Você vai ver que tem poucos voos. Aí depois eles vão abrindo novas vagas, novos voos, né? Então é importante, uma coisa muito importante hoje, que eu vou falar agora, é vocês, quando forem comprar, compra todo mundo junto do seu clube, para não acontecer isso, né, Deise? Dizer assim, eu não vou comprar a minha agora, eu vou comprar só depois. Tá. E aí o que acontece? Corre o risco de não estar no Isso. dia. Isso, corre o risco de não conseguir no mesmo voo. Eu lembro que a maioria comprou na ida para garantir chegar no evento. Aí alguns é que foram comprando na outra semana, compraram, alguns pais compraram à volta, porque alguns pais ficaram de se encontrar com os desbravadores lá para tirar férias. Eu lembro que teve umas 4 Eu famílias que lembro fizeram também, isso, né. foi. Então, pode acontecer isso também, você tem que combinar com as famílias, porque tem famílias que se programam para emendar de lá de São Paulo para outro destino. Então, tudo mas é aquela coisa, tudo com antecedência é mais fácil de organizar esse translado em conjunto, em grupo, né. Tem, Exatamente. Sérgio, uma coisa Pode falar, Márcia. importante que eu lembrei a Deise falando aí, é a saída do desbravador de casa, né? Desde a hora que ele sai de casa, que a gente pega ele ali no aeroporto. Alguns desbravadores, por exemplo, é, aconteceu conosco, né, na nossa equipe. Não levaram dinheiro para se alimentar. Porque o compromisso que a gente, não sei como foi com a Deise, mas o compromisso que nós fizemos, por exemplo, foi alimentação no Campuri e alimentação no translado lá do turismo, né? Sim. Mas pacotes à parte, passeios à parte, ida ao shopping e alimentação de aeroporto, rodoviário, alguma coisa, isso tudo por conta própria, Sim, isso é né? importante você frisar para da pai, por exemplo, nós vamos para o shopping. Sim. Aí o desbravador quer tomar um sorvete, quer comer, às vezes, Uhum. um sanduíche, alguma coisa, né? Sim. E aí nós descobrimos ali que havia criança que não tinha levado dinheiro, nem para se alimentar, assim, o básico, né? Uhum. Ou seja, às vezes, mesmo a gente orientando, mesmo a gente falando e tal, ainda acontece essa situação. É por isso que o sinistro, ele é muito importante nessas horas, assim, sabe? Que É, entra, Acaba assim, socorrendo para algumas socorrer uma situações. situação tá. que não estava no seu É. planejamento e está fora do seu controle. Muito bem, deixa eu falar para vocês aqui. O sinistro que a Márcia está falando é, é um dinheiro extra. Cada desbravador meu, no meu caso, lá do meu clube, eu coloquei R$ 300 para sinistro. Isso vai estar dentro. Se acontecer alguma coisa desse tipo. Então, tipo assim, olha, acabou, olha, nós temos R$ 3.000 aqui que sobrou. Vamos fazer um passeio no Gatal? A gente vai, né? Ou Uhum. então, você pode dizer assim, menino, Uma olha, vamos. pizzaria, né? Ou então você pode comprar uma lembrancinha lá, você pode comprar uma lembrança para cada desbravador. Porque lá dentro do Campuri, aquilo ali é um negócio que você pira, né? Tanta coisa bonita que tem ali Para dentro, né? Por exemplo, comprar. eu tô com esse colete aqui que eu vi, e a minha filha trouxe para mim. Ela foi para o Campuri, eu não fui. Eu queria muito ir para esse Campuri 2019. Mas como eu tinha quase 1.000 desbravadores para embarcar, eu disse, eu não vou ficar aqui em Manaus, né, para dar suporte. E teve clubes aí, eu não lembro se eu fui, teve vários clubes que eu fui para o aeroporto acompanhar o embarque lá, né?
Então, não lembro se eu fui com o Leão, se fui com Foi, pro vocês lá. Leão Fui com foi. o Leão, né? Não lembro se eu fui com a Márcia, né? Mas eu estava lá, eu passei uns 4 dias no aeroporto. Ia de madrugada, ia à tarde, voltava e estava lá acompanhando o embarque de todo mundo. Ah, agora lembrei também de uma coisa muito importante para vocês, viu? Para quem está nos ouvindo aqui. Você vai com um grupo de desbravadores. Aqueles desbravadores está na sua responsabilidade. Eu vou contar a experiência aqui que aconteceu com o Clube Leão da Montanha, lá de Boa Vista, do meu amigo Rafael, que era diretor na época. Vocês devem lembrar dele. O Rafael, se eu não me engano, ele estava em Campinas, no Viracopos. Aí o que aconteceu? Olha só. O Rafael, o Clube Leão da Montanha, a passagem de Boa Vista para qualquer lugar é muito cara. Aí o que eles fizeram? Eles alugaram um ônibus, vieram para Manaus, compraram a passagem saindo de Manaus para lá, para o Viracopos, se eu não estou Uhum. enganado. E ia fazendo conexão, né? Aí o que aconteceu? Ou foi Guarulhos, eu não lembro o aeroporto, só que eles tinham uma conexão em Brasília. Eles saíram de Guarulhos, ou foi Viracopos, e fizeram a conexão em Brasília. 40 e pouco, 50 pessoas. Quando chegou lá, isso era pela Latam. Um dos voos lá estava muito cheio e eles quiseram mandar os desbravadores do Rafael, uma parte num avião e a outra parte depois, talvez daqui a Ei, 4, 5 horas num avião. E o Rafael me ligou para pegar uma orientação. Sérgio, o que eu faço? Eu disse, Rafael, isso aí é um problema da Latam. Eles têm que resolver. Vocês estão com um grupo de criança, essas crianças estão sobre a sobre a responsabilidade. tua responsabilidade. Eu vou te dar uma orientação. Diga para a Latam, para o funcionário da Latam, que você está vindo para Manaus e tem um ônibus te esperando aqui para te levar para Boa Vista. E se você não chegar nesse horário, você vai perder esse ônibus que você alugou talvez por 14, 15, 20 mil reais, eu não sei. Uhum. Diz para a Latam o seguinte, diz para a Latam que você fica aí para sair todo mundo no outro ônibus, no outro avião. Ou então sai todo mundo agora. Se você sair depois, no outro avião, daqui 4, 5 horas, se a Latam te der o ônibus de Manaus para Boa Vista, ou então se a Latam te der o voo até Boa Vista, você sai. Mas você só sai daí com todos os seus desbravadores. E aí o Rafael bateu o pé lá no aeroporto lá de Brasília, a Latam deu jeito e colocou todo mundo no voo. No voo que era para ser. Tá Porque certo, tem que, porque é uma responsabilidade com menores, né? É. Não tem como você deixar o negócio solto, tem que estar todo mundo amarrado, amarrado no bom sentido, assim, junto, né? Todo mundo junto, e mesmo assim ainda some da vista, Hum. e tem um né? problema, ainda tem Então outra, tem que ter essa Deise. responsabilidade de estar junto, não tem Ainda jeito. temos uma outra coisa. Você está na responsabilidade de todos ali. Você já está ansioso, ansiosa. Aí você vai mandar os seus meninos, uma metade. E como é que vai ficar a sua preocupação agora? Aí você E como é que vai ficar os pais surta de depois, vez. que depositaram a confiança no Não, diretor? não, tem que ser junto, voltar Então, junto tudo isso tem que ser analisado. Tá bom, com muito gente? E carinho. aí, se tiver perguntas depois, nós vamos respondendo depois também. Vocês têm mais alguma colocação aí, Márcia? Eu só queria falar um pouquinho sobre a cozinha, né? Ah, gente, quase eu esqueço, Muito legal, gente. né? Esse negócio é muito importante, a cozinha no acampamento, né? Desde lá no Com Camburi, né? Alimentação, né? certeza. Nós fizemos um planejamento, foi bem interessante. Nós conseguimos levar, acredito que uns 12 clubes que se uniram. E nós fizemos ali uma parceria bem legal, consegui um local bem bacana, montei a cozinha. E com muita dificuldade, porque foi difícil por causa da água, da luz, mas com todas as dificuldades nós conseguimos alimentar todos que nós fizemos o compromisso. E foi bem interessante, porque nós levamos a nossa alimentação daqui. Nós levamos a farinha, Levaram peixe, levamos peixe, açaí. levamos as nossas polpas, que a polpa de lá era um pouco complicada, né? Levamos polpa, levamos açaí, pirarucu, tambaqui. E levamos tudo no caminhão. Ou seja, né, Márcia, você levou uma cantina típica daqui, né? Cara, foi. Quando eu me lembro, sabe, eu digo, Senhor, se não fosse tu,
não for Deus na nossa frente, nada é possível. Nada, porque como que você pode imaginar, né? Levar um tambaqui no gelo. Levamos uma pessoa dentro do 15 caminhão, dias, né, Márcia? 15 dias. Essa pessoa, ela tinha que, se eu não me engano, de 2 em 2 dias, secar a caixa e colocar gelo. Ela secava a caixa, ela abria aquele... O dreno, Aí tirava toda a água, isso dentro do caminhão. E a gente botou a caixa bem na bem porta, na saída que ali, foi né? a A última última a embarcar, bagagem. né? Aí ele tirava a água, aí comprava gelo, botava gelo. Para que o peixe 15, conseguisse 20 chegar. dias fazendo isso, Márcia. E chegou intacto, todo mundo comeu. Ah, se eu Foi soubesse que maravilhoso, tinha sabe? peixe, tambaqui. Oh. Foi muito bom, graças a Agora, Deus. isso é importante, gente, para alguns. Tem gente que não tem dificuldade para comer, mas tem gente que tem dificuldade de Tem. comer comida de outro lugar, né? Eu não tenho dificuldade, não, eu Eu, como. eu Mas também não, mas tem realmente gente tem gente que tem que. dificuldade. Então, é muito bom Criança, né? podermos Criança ter tem. uma cantina nossa daqui, né, de Manaus, lá no Campuri. Então, eu acredito que os nossos clubes vão querer fechar depois a alimentação com a Márcia. Márcia, passa teu número aí, bem pausado. Uma sequência de 39, 82, 21, 71. E não se Fácil. preocupe, que depois também nós vamos colocar lá no Instagram, tá, pessoal? E vou mandar também nas linhas de transmissão que eu tenho aqui, o contato da Márcia. E Fazer depois, de como eu tudo, né? falei, Fazer de tudo. Vamos colocar Deus na frente aí, orar a Deus para que a gente consiga estar lá é o novamente. planejamento, né, Mas Márcia? eu quero fechar contigo, mas levar. a pergunta que eu quero saber é: vai ter tambaqui dessa vez? É muito importante. Dessa vez, né? Tambaqui, pirarucu, né? Pirarucu, Ó, tambaqui. Tucunaré, né, Deise? E a Poxa. polpa, né, Deise? Ela levou polpa Levei a daqui, polpa. Pois cupuaçu, é. Márcia. Cupuaçu. Muito legal, né? Eu de acho bola. que a gente sabendo, porque na época eu não soube, quando eu soube de vocês, eu já tinha fechado com a outra, Uhum. mas eu tive a experiência de alguns desbravadores, aí eu posso confirmar isso, não se adaptaram à comida da outra cozinha que nós fechamos. Uma cozinha boa, mas ela era mais sulista, mais ali da região do centro-oeste, então eram comidas que eles não estavam acostumados. A farinha era diferente, o arroz era diferente, tudo era diferente. O café da manhã era diferente, né? Não tinha tapioca, não tinha essas coisas que a gente come aqui, né? Era sucrilhos, uns negócios diferentes. Então, assim, eles estranharam muito, alguns realmente não conseguiram comer, a gente teve que dar um outro suporte para poder eles Se comerem. manter. Então, a Aí que entra dica aquele dinheiro do seguro, aquele dinheiro extra que tem que levar, né? exatamente, mas aqui fica a dica, né? Para os campos aqui da nossa região Sim. que gostam do nosso tempero, do nosso cardápio, né? E é de confiança, então pronto. Bora lá, E bora é da Tudo terra, certo. é da Eu terra. estou né? fazendo a propaganda, Já amiga. estamos juntos, Tamo obrigada. junto. Agora eu vou dar uma dica aqui também, Deise. Eu já conversei com a Márcia, né? E nós também vamos fechar com a Cozinha da Márcia, o nosso clube lá, Mensageiro do Ômega. E eu sou vegetariano há 26 anos. Então, a Márcia, para quem não sabe, ela tem os dois cardápios, viu, pessoal? Ela tem um cardápio Olha. vegetariano, você não se preocupe, ela tem um cardápio vegetariano e tem esse cardápio também aí, quem gosta de peixe, frango, outras coisas, né, Márcia? Frango. Então, trabalho com carne. Depois tu lança lá o teu cardápio, né, Márcia? Vamos passar tudo lá. Nós vamos fazer uma parceria ali no nosso Instagram. Nós vamos fazer as postagens lá e vamos marcar para a gente subir lá, né? Algumas informações da Deise, da Márcia, a gente vai jogando lá, né? São as coisas Com importantes para certeza. vocês, né? Com Com certeza. certeza. Então, nós estamos chegando ao final, gente. Eu tenho mais aqui duas informações importantes também. Se você for pesquisar passagem aérea em qualquer sistema da companhia aérea ou de uma outra agência, o sistema só puxa no máximo 9 passagens, viu, pessoal? Eu quero botar 15 passagens. Não puxa. O sistema só puxa até 9 passagens, tá bom? E aí, vou dar uma outra dica para vocês também aqui, que talvez muitos não saibam. Você, quando entra lá no sistema da companhia aérea, digamos, você está vendo que aquele voo está R$ 600. Você colocou um passageiro, aparece R$ 600. Aí você coloca 4, 5 ou 9 passageiros, aí você vai ver que aquela passagem aérea ela já está R$ 700 ou R$ 800. Tá certo? Por quê? Porque a companhia aérea ela solta de 10 em 10